Vou ver aqui. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a todos. Estamos aqui nessa nossa mais uma live, né? Que não está sendo ao vivo no YouTube, está sendo pelo Meet, mas depois vai ser disponibilizada lá pelo YouTube, sobre economia circular e sustentabilidade, né? Vai ser uma live bem bacana aqui, aberta a todas as engenharias, tanto aqui da Unilins, quanto o pessoal da Unesp, o pessoal da Uneb também, que depois vai ser compartilhado lá, o pessoal da Universidade de Lisboa também, que a gente vai compartilhar lá com o pessoal. Essa noite a gente tem um prazer enorme aqui, tem só titãs, que nem ontem também na nossa live, só tem titãs aqui, eu só vou ser um mediador, eu acho que aqui nessa conversa. Nós temos aqui o Luciano, que é diretor lá da Organosolve, tá? O Luciano é engenheiro agrônomo lá pela Unesp de Jaboticabal, um campus maravilhoso, né? Eu gosto muito daquele campus, aquele de Lajeado, acho que são os dois mais bonitos da Unesp. Ele é administrador de empresa também pelo Mackenzie, né? Está vinculado ao Programa de Desenvolvimento Executivo do ISE e do IESE Barcelona. Diretor do Grupo Organosolve, como eu falei, e possui experiência em sustentabilidade, gestão empresarial, gestão de resíduos e agronegócios. O Jairo Hanaciro, que vai fazer uma palestra aí também para a gente, explicando lá sobre a linha que eles trabalham lá na Organosolve. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc também, que é um excelente campus também, já estive lá também, Jairo. Eu sou unespiano, então eu sou suspeito. Você não me faça a pergunta qual que é mais bonito o campus, se é o da USP ou se é o da Unesp, né? Mas são excelentes universidades, gosto muito lá da Exalc também. Administrador de empresa pelo Mackenzie, e ele atua como coordenador técnico aí da Organosolve, uma empresa aqui próxima da gente, em Lins, né? Que eu tenho acompanhado já há um certo tempo, Luciano, o crescimento de vocês, porque sempre que eu passo na Rondon, eu vejo sempre vocês ampliando, várias conversas que eu tive de brainstorm ali com o Léo no carro, quando a gente ia visitar cliente, quando a gente passava, a conversa dava uma pausa, falava, nossa, olha só como eles estão crescendo, né? Isso mostra que a sustentabilidade tem muito espaço. E para participar desse debate, né, levando um pouco além da nossa região de Lins, porque, lembrando, a Unilins, ela está presente hoje em todo o território nacional, pelos cursos em EAD e pós-graduação, né? E vai ser rodado lá também o pessoal da Unesp, vai ser rodado o pessoal de Lisboa. Nós queremos também levar esse conhecimento não só preso à nossa região, e sim em todo o território. Então, o Rogério está aqui como um representante ali na região semiárida, o Rogério, que é o coordenador aí do GERU, do Grupo de Estudos Regionais e Urbanos, que a gente busca, eu faço parte, e a professora Ana Maria também faz parte, a gente busca índices de resiliência sustentável de cidades do semiárido, podendo ajudar aí os municípios a se desenvolverem numa das regiões mais pobres do país. Então, a gente está aqui com só fera. O Rogério é professor, economista, professor, doutor lá da Uneb, né? E está muito vinculado a essa capacidade de resiliência das universidades. O nosso roteiro vai ser basicamente uma apresentação e um debate, um roteiro bastante simples, não muito preso às formalidades, tá? O Rogério já conhece, já de casa, já participou de outras lives, mas Jairo e Luciano, fiquem à vontade, tá? A gente não tem tempo, podemos acabar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã aqui, que não tem problema. O pessoal que está assistindo aí, eu mando pizza para casa deles, que eles ficam super felizes. Fiquem à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração de vocês. Obrigado também aos alunos que estão aqui presentes ao vivo e aos que estão assistindo no YouTube. Fiquem à vontade, fiquem com a palavra. Bom, muito obrigado, Ricardo. A gente fica bastante contente aí também de estar podendo participar. Eu acho que é uma forma da gente de contribuir, compartilhar. Esse é o objetivo. Eu acho que o mais importante é a gente gerar questionamento, né? Provocar. A gente está aí com o pessoal da academia, né? 2 professores doutores e uma série de alunos que estão aí entrando e logo estarão no mercado de trabalho. Então, o mais importante é essa provocação, né? Gerar questionamentos para que vocês que estão aí começando trabalhem na busca de soluções. Então, eu vou começar falando um pouquinho aí sobre sustentabilidade e economia circular,
e na sequência o Jairo vai fazer a apresentação da empresa, que tem uma correlação muito forte com essa questão de economia circular na prática, tá bom? Eu tomei a liberdade de fazer uma pequena apresentação só como um roteiro, para poder até me apoiar aí, né, que eu não tenho essa expertise, talvez, aí dos doutores, né, mas vamos lá. Eu também sou mackenzista. Opa. É verdade, eu acabei não falando das suas origens, só falei sua formação, né? Me desculpe, Rogério, mas é verdade, você é lá da Mackenzie, né? No final das contas, os 3 passaram pela Mackenzie, né? Só eu aqui que não passei. Eu fiz primeiro grau e fiz depois a administração no Mackenzie. Administração. Mackenzista raiz. E o Luciano também é do Mackenzie, né? São 3 mackenzistas aqui. Não posso falar mal da Mackenzie, tá vendo? A Mackenzie, a Escola de Engenharia de Lins aqui, né, a FEI, a Mauá, são escolas que trouxeram o nome, né, tanto da parte de gestão, a FGV também, né, de gestão, quanto a parte de engenharia no Brasil. Então, essas aí são sempre bem lembradas. Estamos vendo já a apresentação. Fica à vontade, Luciano. Está na tela aí? Então tá bom. Pessoal, a ideia... Deixa eu ver se está passando aqui. Opa, vamos lá. A ideia é um pouquinho trazer o conceito aí, a sustentabilidade, né? E de onde vem esse conceito. Então, só para a gente resgatar, fazer uma cronologia, né? Aí, em 1972, lá em Estocolmo, né, uma reunião da ONU, foi a primeira reunião aí que tratou sobre meio ambiente humano, né, e foi nesse momento que se chamou a atenção para a degradação ambiental e a poluição, né. Pois, na sequência, aí tiveram alguns processos no meio do caminho, tiveram alguns grupos de trabalho da ONU que fizeram alguns estudos. E em 92 teve a Eco 92, ou Rio 92, né, que foi a conferência sobre o meio ambiente, o desenvolvimento. 2002 em Joanesburgo, na Rio +10, e 2012 no Rio de Janeiro, na Rio +20, né, todas conferências sobre desenvolvimento sustentável. Em 2015, a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável em Nova York teve uma reunião com todos os países integrantes da ONU, e ali foram definidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030, né, 2030, tá? Então, só para a gente pegar aí uma cronologia, entender um pouquinho que isso vem sendo pensado aí, já existe um bom tempo nisso, então, a grande dificuldade está em como implementar isso, né? Aí, aproveitando, eu trouxe aqui quais são as ODS, né, essas 17 ODS que foram definidas nessa conferência em 2015. Eu acho que o mais importante aqui, a hora que a gente olha para isso, né, e a gente usa isso na empresa também como uma forma de uma dinâmica, né, é pensar como eu atuo em cada uma dessas ODS, né? Então, vamos começar do pequeno para ir subindo, né? Então, individualmente, como eu participo de cada uma dessas ODS, né? Se a minha atitude está sendo sustentável ou não. E a outra coisa, depois a gente vai subindo, né? Então, como eu faço, como na minha casa fazem, como na minha rua fazem, como no meu bairro fazem, e assim a gente chega e vai avançando. E a outra coisa importante é que, no fundo, todas elas são intermeadas, né? Elas são entrelaçadas, não existe um objetivo de desenvolvimento sustentável que não puxe o outro. Né? Então, por exemplo, erradicar fome zero, né? Como é que eu vou ter fome zero se eu não tenho água potável? Né? Erradicação da pobreza, como é que eu vou ter erradicação da pobreza se eu também não trabalho a questão de igualdade, né? A educação de qualidade, a saúde e bem-estar, né? Então, todas elas têm uma correlação e todas elas têm uma ligação como se fosse uma teia. Né? E isso no meio ambiente também é importante a gente olhar para isso, porque o meio ambiente é isso.
né? Qualquer coisa que eu mexo nele, ele vai movimentar alguma outra coisa em outro lugar. Depois podemos voltar nesse tema na hora das perguntas. Então, a sustentabilidade, ela está hoje vinculada a 3 dimensões, né? A dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. E aí a gente fala, poxa, mas sustentabilidade, muito se usa, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica. Pode-se usar, né? Sustentabilidade é algo que se sustenta, né? O exercício de se sustentar, de manter, de conservar, de preservar, de cuidar, né? Então, eu posso usar uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, mas, conceitualmente, quando foi definido isso, estipulou-se que ela tem um tripé, que ela tem que atender a todas essas 3 dimensões, econômica, social e ambiental, né? Então, elas têm aí, esse slide aí fica bem claro, né? A relação ambiental com a social, a socioambiental, a ambiental com a econômica, a ecoeficiência, a social com a econômica, a socioeconômica, e a hora que eu integro todas elas é a sustentabilidade como conceito. Aqui eu queria destacar o seguinte, hoje, e aí já entrando na outra linha, né, que é a questão da economia, né, porque a gente vai tratar de sustentabilidade e economia circular. Hoje, a dimensão econômica, em função até do modelo econômico que nós temos, né, que é um modelo mais capitalista, de propriedade, né, de produção, de propriedade, e aí o valor das coisas, né? Então, ele acaba puxando muito e deixando desequilibradas as outras coisas. E é nesse momento que a gente tem que parar para pensar, né, para poder discutir um pouco isso daí. Opa, já passei aqui. Bom, talvez eu devesse ter introduzido um pouco a questão aí da economia, né? Eu acho que, no fundo, a economia é o conjunto aí dessas atividades, né, que desenvolvidas pelo homem, né, para produzir, né, para distribuir e para consumir, na verdade, né, os bens, os serviços e para garantir um pouco o seu bem-estar. Agora, olhando no aspecto de ciência, né, como ciência econômica, eu acho que ela tem 2 linhas aí a serem discutidas, né. Primeiro, ela é uma ciência social, porque ela estuda o funcionamento da economia sobre o pressuposto da visão econômica do homem, né, do comportamento racional do homem econômico, né, e depois ela busca o quê? Uma eficiência nesse processo. Como ciência, ela busca eficiência, né, o que e quanto produzir, como produzir, para quem produzir. Então, isso é um estudo da eficiência e da equidade, né? Como que isso fica eficiente e como isso fica equânime. Agora, surge uma outra coisa, um outro fator, além desses 3, que é a sustentabilidade da produção para gerações futuras, né? Então, fica essa pergunta, como é que fica isso? Então, isso nos faz repensar também o crescimento econômico e o próprio sentido coletivo de consumo. Então, essa é uma pergunta que a academia vai precisar responder aí, talvez o Rogério possa já dar caminhos aí interessantes para que a gente possa vir a discutir na sequência isso. Então, a economia linear é um modelo que a gente sempre teve, né? Então, recurso natural, matéria-prima, manufatura, distribuição, uso, consumo e descarte. Então, você não tinha reaproveitamento disso. Então, era consumo, consumo, consumo e descarte, descarte, descarte. E a economia circular, eu considerei aí 2 ciclos, né? Um ciclo biológico e o ciclo técnico. Então, nada mais é do que um roteiro aí de produto, né? Para ser consumido, a fabricação ou processamento ou a manufatura dele, né, isso vai gerar resíduos, e esse resíduo ele pode ser tratado ou ele pode ser descartado.
Então, olhar para isso, né, para a vida útil, para a utilização dos recursos naturais, como a gente está dispondo disso, eu acho que é o grande segredo disso daí. Eu acho que, para a introdução do tema, era isso que eu tinha para falar. O Jairo vai apresentar um pouquinho do que a gente faz lá na Organosolvi, que fica ali em Coroados, que é um modelo super replicável. Claro, precisa ter demanda, né? Como todo plano de negócio, precisa ter um estudo de viabilidade. O que vai, vamos dizer, viabilizar qualquer negócio é oferta e procura. E a gente procura, dentro do nosso negócio, dentro do grupo Solvi, a gente procura trabalhar dentro das ODS. Então, nós temos política de compliance, um programa de integridade, um programa de sustentabilidade, nós temos um programa de parcerias com as comunidades locais, fazemos toda uma parte de manejo e de educação ambiental, também dentro das regiões onde nós atuamos, e isso acaba sendo perpetuado, né? Porque você qualifica os seus profissionais vão para suas casas, e temos uma abertura para os familiares, para poder conhecer, para poder valorizar, para poder reconhecer, e a cultura. Eu acho que o mais importante nesse processo de sustentabilidade e de economia circular é essa formação de cultura da gente. De vez em quando tinha que apresentar e entrava para fazer apresentações para turmas mais jovens, aí, o pessoal do ensino médio ou menores até, e gostava muito de falar um pouco sobre resíduos, né? Porque a primeira pergunta que eu fazia para eles é o seguinte: vocês têm noção de quanto de resíduo vocês geram em casa? E aí tinha 200 quilos, tinha meio quilo, né? Então, quando a gente não olha para o nosso ambiente, né, quando a gente não está antenado, não está, vamos dizer assim, conectado no nosso ambiente, como é que a gente vai fazer mudança? Né? Então, a mudança, ela parte do indivíduo. E aí você vai compartilhando e vai distribuindo isso para o coletivo. E eu acho que fui, assim, bastante simplista, mas para introduzir aí esse tema de sustentabilidade, depois eu acho que nas perguntas e no debate, aí na discussão, a gente consegue ir esclarecendo mais coisas aí, tá bom? Muito obrigado. Bacana, Luciano. Acho que o pessoal vai até cruzando as informações, né? O pessoal está tendo aula lá comigo em Bauru, viu essa semana o gráfico lá da sustentabilidade social, a intersecção, né? Eu sempre falo para eles, quem se propõe a ser um profissional da sustentabilidade, seja ele engenheiro ou não, né? O engenheiro ambiental é nato, né? Tem bastante aluno aqui que é da engenharia ambiental. Você tem que saber lidar com aquele quadro das intersecções. Então, eu falo sempre, se você entra dentro de uma empresa que ela tem departamento de responsabilidade socioambiental, primeira coisa que você deve fazer, você deve trocar o nome por departamento de sustentabilidade, para que ele não deixe de ser somente uma obrigação, uma legalidade e uma imagem da empresa, e ele passe a ser parte da produção, do retorno financeiro, né? E aí você torna ele viável economicamente. Com projetos ambientalmente interessantes e economicamente interessantes, mas que a sociedade não entende, você trabalha com educação ambiental para trazer para a sustentabilidade, né? E quando você tem projetos socialmente interessante, economicamente interessante, mas que ambientalmente é uma loucura, né? Aí você vem com todas as técnicas, por exemplo, da engenharia ambiental em tratamento de resíduos, que surgem novas oportunidades dentro dos resíduos, vocês são prova viva disso, né? E trazemos para a sustentabilidade. Eu chamo até de uma irresponsabilidade quando ele é só social e econômico, né? Você colocou um termo mais bonito lá. Então, e ontem a gente viu também uma palestra muito interessante de gestão de projeto que falou muito em compliance. Então, é muito legal você relacionar, né? E, queridos alunos, por favor, enxerguem todas as oportunidades que vocês têm, seja na área de atuação, de gestão, de saneamento, né?
de poder público, de obras civis, de rodovias, todas elas têm oportunidades, né, de empreender mesmo, dentro dessa questão daquele quadrinho ali de intersecção. E vocês são uma prova disso, né? É uma empresa que empreende dentro daquele quadrinho de intersecções. Bacana, muito obrigado, Luciano. A gente vai voltar a falar daqui a pouquinho. O Jairo, que vai dar continuidade agora, Jairo? Bom, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Aos alunos aqui presentes, enquanto eu estava replicando ali a apresentação, eu vou passar aí no final da palestra, mais para o meio, para o final, um link para contar atividade complementar, para quem está presente aqui ao vivo, tá? E vão postando as perguntas aqui, que depois no final eu vou fazendo, beleza? Jairo, fica à vontade. A gente já está vendo a sua tela aí. Certo, vamos estar aqui apresentando para vocês, então, um case de sustentabilidade da economia circular, né, que é a empresa Organosolvi. A empresa Organosolvi está situada em Cruados, né, aqui no Noroeste Paulista, e ela tem dois viés, um viés de tratamento de resíduos, né, e um viés de produção de fertilizantes de alta performance para o agronegócio, para a agricultura. Bom, a gente tem visto aí recordes de produção agrícola, né? O Brasil atingindo recordes de produção agrícola na agricultura, produção de grãos, e muita gente não sabe que esses recordes de produção, essa alta produtividade da agricultura brasileira, ela é conseguida com muito sacrifício, com muita tecnologia, né? A utilização de corretivos, condicionadores de solo, fertilizantes minerais, fertilizantes orgânicos, porque os solos agrícolas, se vocês observarem esse mapa do Brasil, são solos tropicais, muito intemperizados, são solos antigos. Então, eles são solos quimicamente pobres, né, que sofreram pela ação de chuva, pela intemperização, eles perderam muito da sua fertilidade. E são solos com matéria orgânica. Então, esses recordes de produtividade são alcançados graças ao uso intensivo de fertilizantes, de corretivos e fertilizantes, né? E quando a gente fala de fertilizante, a maior parte do fertilizante mineral utilizado na agricultura brasileira hoje, ele é importado, tá? Cerca de quase 90% do fertilizante ele é importado, tá? Você vê a última coluna aqui, o NPK, né? 87% importado, o azul mais escuro importado. Isso representa para a gente uma demanda 2019 de 36 milhões de toneladas, 31 milhões de toneladas de fertilizantes foram importados. Então, foi um dispêndio de 9 bilhões de dólares, né, de divisas para a importação de fertilizantes minerais. Então, aí a gente vai entrar na questão, né, da sustentabilidade, né, e do processo. Existe um processo chamado compostagem, existe um processo chamado valorização de resíduos. Né? A valorização de resíduos agroindustriais, no caso, resíduos orgânicos, através de uma tecnologia de compostagem, ela propicia a gente pegar resíduos, por exemplo, da indústria canavieira, resíduos agrícolas, resíduos de indústrias de alimento, frigorífico, laticínios. Através desse tratamento de compostagem, ele vai se transformar num fertilizante orgânico ou num fertilizante organomineral que vai ser utilizado na agricultura, né, com a grande vantagem de esse fertilizante orgânico organomineral propiciar um melhor aproveitamento daquele fertilizante mineral que é importado, daqueles 90% do fertilizante mineral importado. Né. A sua aplicação na agricultura, então, propicia altas produtividades das culturas, seja pastagem, seja grão, seja energia, cana-de-açúcar, seja madeira, né, para a produção de papel e de celulose. Esses produtos agrícolas vão alimentar a agroindústria, que, por sua vez, vão gerar novos resíduos, e essa economia circular, então, ela se autoalimenta, né,
e propicia que a gente utilize, através da compostagem, o reaproveitamento desses nutrientes, a reciclagem desses nutrientes. Então, na compostagem de resíduo industrial, a destinação é uma destinação adequada para os resíduos orgânicos produzidos pelas indústrias alimentícias, né, pelas agroindústrias, e isso impede também que elas sejam contaminantes de solo. Quer dizer, qual é a outra opção se a gente não aproveitar esse resíduo, não reciclar esse resíduo orgânico? Ele vai ser direcionado para um aterro industrial, tá? E aí, quando você direciona esse material para o aterro industrial, ele se perde, né? Ele demora vários anos para ser decomposto, tá? E existe um agravante nisso. As indústrias que mandam os seus resíduos para um aterro industrial, elas se tornam corresponsáveis por esse resíduo, por esse passivo ambiental, durante a vida útil toda do aterro, tá? Quando a gente faz a compostagem, né, uma empresa manda um resíduo para a gente, no Organosolvi, a gente consegue quebrar essa responsabilidade compartilhada, tá, essa corresponsabilidade. Porque à medida que, a partir do momento que esse resíduo é processado e é transformado num adubo, num fertilizante, que é registrado, é um produto registrado no Ministério da Agricultura, o resíduo deixou de existir, o resíduo se tornou um produto. Então, você quebra essa responsabilidade compartilhada. Então, são vantagens para as empresas geradoras do resíduo. Então, você atende a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Você mostra o seu público, né, para a sociedade, que você é uma empresa responsável, que se preocupa com a questão ambiental, com a sustentabilidade, né? Você não gera passivo ambiental e você não tem mais corresponsabilidade por esses passivos ambientais que você teria caso você encaminhasse isso para um aterro sanitário, né? E com relação ao produto que a gente obtém através da compostagem, são matérias orgânicas de alta qualidade e que propicia que a gente faça aí fertilizantes de alta performance, né? E esse material, com solos que a gente tem, solos empobrecidos, solos pobres em matéria orgânica, solos intemperizados, você melhora o aproveitamento dos fertilizantes minerais, você melhora as condições químicas, biológicas e físicas do solo, você aumenta a capacidade de armazenamento de nutrientes, aumenta a capacidade de retenção de água, isso vai refletir na redução do uso de água para irrigação, diminui o uso de fertilizantes minerais, acaba diminuindo o uso de defensivos, você constrói, você propicia, né, plantas melhor adubadas, assim, mais adequadamente, mais equilibradas, né, isso reduz o uso defensivo, tá? Você melhora a biodiversidade de micro-organismos do solo, porque o processo de compostagem, todo ele é produzido através da ação microbiana, né? Reduz a erosão, são uma série de vantagens ambientais e agrícolas, né, com a utilização desse produto, desse composto orgânico. E quando a gente fala de compostagem, muita gente às vezes lembra, porque teve contato com alguém que era do campo, então pensa em compostagem como uma coisa rudimentar, uma técnica rudimentar que junta um monte de palha, de resíduo na fazenda, né? Ou é muito comum, tem muitas empresas pequenas de compostagem, muito amadoras, né? Mas, na realidade, a compostagem é uma ciência, é uma tecnologia. Esses resíduos não são qualquer resíduos que a gente recebe, eles têm que ser caracterizados, né? Como não podem ser resíduos perigosos, são resíduos classe 2, né? Não podem ter contaminantes, metais pesados, que possam contaminar o solo, né? Ou a agricultura. A gente faz todas essas análises de contaminantes, análise química, e a gente também utiliza resíduos que têm alguma contribuição agronômica também para a fabricação do fertilizante. Então, as empresas que utilizam essa tecnologia, os nossos principais clientes são empresas maduras, né, em termos assim de sustentabilidade, né? São empresas que entendem a importância, a necessidade dessa sustentabilidade. Então, você vê uma economia circular muito forte, por exemplo, aqui, a Nestlé,
de Araçatuba, ela processa leite orgânico, né? Então, a gente recebe descarte de leite, né? Esse descarte de leite da produção, a gente recebe, é feita a compostagem, é feito fertilizante orgânico, esse fertilizante orgânico, então, vai ser utilizado em pastos, na produção agrícola, que vai gerar o leite que vai novamente alimentar essa indústria, né? E nossa empresa também é certificada para agricultura orgânica, o nosso produto, né? Então, aí a gente atende a uma cadeia de agricultura orgânica. Então, assim acontece com o Cargill, com o Tirolei, JBS, Bunge, né, demais outras empresas, essa preocupação. São empresas maduras, né, que entendem a necessidade de atender essa sustentabilidade, né? Então, aí, o nosso processo de compostagem, por exemplo, ele é executado em 27 mil metros de área coberta. Todas as áreas, todo o processo de compostagem nosso é executado sobre área coberta e área impermeabilizada. Então, são solo compactado, impermeabilizado com PAD, né, com mais uma compactação de 60 centímetros por cima, toda a área coberta. A compostagem nossa é feita por revolvimento. As leiras de compostagem são mais de 15 resíduos diferentes que nós fazemos o balanceamento, considerando a sua composição química, teor de carbono orgânico, teor de nutrientes, minerais. Utilizamos micro-organismos eficazes, né, para acelerar esse processo de compostagem. É feita toda uma aferição de temperatura, toda uma tecnologia de acompanhamento, né, da compostagem controlada. São feitas análises em todos os lotes dos produtos finais, com caracterização, análise química para caracterização agronômica, análise de contaminantes, de metais pesados, de contaminantes microbiológicos, salmonelas, coliformes. É feito todo um treinamento operacional, 2 vezes por mês, pelo menos, 2 sábados por mês, nós fazemos treinamento sobre compostagem, sobre segurança, sobre instrução de trabalho, né? Os nossos produtos finais, o composto final, o fertilizante final, nós fazemos fitotestes com os lotes acabados antes de entregar esse material para a agricultura. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui nesse fitoteste, nós fazemos teste com plantas indicadoras, tomate, agrião, utilizando doses aí desde 0%, que é plantio só na areia, né, plantio com 25% de composto, 75% de areia, e crescendo a dose até 100% de composto. Então, a gente tem a segurança de que mesmo que haja um erro de dosagem e o produtor plante aí num composto puro, não vai ter problema, não vai ter problemas de fitotoxicidade. É feito um beneficiamento desse composto, um peneiramento, para você ter uma melhor qualidade de aplicação. O nosso produto aqui, ele é certificado pelo IBD para agricultura orgânica, uma certificação que tem reconhecimento internacional, e é a maior prova, né, de que mesmo sendo feito com resíduos agroindustriais, indústrias alimentícias, tudo, ele é um produto extremamente seguro, né, sem contaminantes, nem nenhum tipo de contaminantes. E para otimizar ainda todo esse processo de fertilizante orgânico, nós temos ainda assim um processo de granulação, em que o fertilizante orgânico ele pode ser granulado, né, ele vai ficar em bolinhas aí pequenas, né, em grãos. Nós temos uma misturadora também de fertilizante organomineral, em que a gente mistura o grânulo orgânico com os outros fertilizantes de fontes minerais, né, ureia, MAP, cloreto de potássio. Vocês podem ver aqui, no lado esquerdo, a forma física farelada, quer dizer, aquele resíduo que inicialmente era aí uma derme bovina, era um sangue, era um leite, né? Então ele é transformado nesse composto, quer dizer, não lembrem nada o aspecto original de resíduo, é um outro produto, ele teve toda uma transformação através de ação microbiana, né? Esse produto, então, pode ser granulado, virando essas bolinhas, né? E pode ser, então, utilizado para fazer mistura de grãos, também, que favorece aí em algum tipo de agricultura aí de grãos, por exemplo, para você poder usar o equipamento, plantadeiras, adubadeiras, né? E você mistura ele com MAP, é um monofosfato de amônico, né? Então, com fertilizantes minerais, cloreto de potássio, ureia,
a nossa ureia é revestida com um tratamento especial para evitar perda dela por volatilização, e temos mais de 30 formulações de adubo, de plantio, de cobertura, e dessa forma, formando o adubo organomineral, a gente consegue que a parte mineral desse adubo maximize o aproveitamento daquele fertilizante mineral, que é 90% dele importado, né? Então, ele vai ser muito melhor utilizado e muito melhor aproveitado. E aí nós temos aí, no final, a produção de um fertilizante de alta performance, fertilizante orgânico ou organomineral, com alta performance, com melhoria de condições do solo, desses solos intemperizados, né, no nosso país, e com melhor aproveitamento de fertilizante mineral. Nós temos parcerias com diversas instituições de pesquisas, Exalc, Fundação Chapadão, Unesp, APTA. Hoje mesmo eu estava aqui, eu estou em Franca, né, estava visitando o Procafé, também é uma instituição de pesquisa, vendo lá um ensaio que a gente tem de utilização de fertilizante orgânico e fertilizante mineral. Então, fazendo essa junção, e o que nós vimos lá é exatamente a comprovação disso. Quando você junta o fertilizante orgânico com o mineral, você tem a maximização de aproveitamento do mineral e maximização de resultados, né? Então, esse é um modelo aí bem interessante de economia circular, né? Ele pode ser replicado além dos resíduos urbanos, né, com lixo, com lodo de esgoto, né, claro, respeitando os devidos processos, né, de segurança, de triagem, né, de material, né. Eu, por exemplo, já fiz projeto também de valorização de resíduos alcalinos de papel e celulose para aproveitamento e transformação em corretivos de solo, né? Então, a economia circular dentro do agronegócio é uma das grandes vertentes, umas grandes soluções aí de sustentabilidade, né, que a gente tem. Então é isso, pessoal. Bacana. Para frente aí tem mais dúvida discutindo. Bacana, Jairo. Vou abrir aqui então a nossa sessão de discussões, debate. Muito obrigado aí pela apresentação, apresentando aí a Organosolv, que é uma das empresas, né, Luciano, do grupo Solvi, eu estou falando Solvi, mas é Solvi, tem um acento, perdão, e que, pessoal, é um exemplo do que pode ser feito dentro dessa parte de sustentabilidade, né? Vocês acompanharam ali algumas fotos, algumas imagens, daquela parte de compostagem e a impermeabilização daqueles pátios, por exemplo, está muito ligado à engenharia civil, né? Então, por exemplo, uma usina de sucroalcooleira, ela tem lá o monte de bagaço de cana dela, e também tem a área de compostagem, né? Essas áreas precisam ser impermeáveis. E essas áreas, a de vocês lá também é bastante grande, né? De vocês até tem uma cobertura, né? Que, na verdade, é um investimento bastante alto. Nas usinas sucroalcooleiras a gente não consegue fazer isso, né? São áreas também bastante extensas. Então, a gente tem trabalhado muito com pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos, eu, professor Leozinho também, com tratamento desse solo para que haja a baixa condutividade hidráulica, né, a impermeabilização, e é uma solução totalmente geotécnica, né, é uma solução de engenharia civil, né. A engenharia ambiental, na verdade, eu até tenho algumas perguntas aqui que eu já separei, vou fazer aqui logo em seguida, é quem vai fazer a gestão disso, né. Então, eu até separei aqui algumas coisas para a gente abrir o debate. Em 2011 ou 2012, agora eu não me recordo muito bem, quando estava fazendo doutorado lá em Lajeado, lá em Botucatu, na agronomia, era sobre reuso de água residuária na agricultura, né? E veio um pesquisador da Califórnia, também não vou me recordar o nome dele, mas apesar dele ser californiano, ele falava português muito bem, porque ele era casado com uma brasileira, então ele falava certinho português.
e ele estava apresentando lá a solução que ele trabalha lá na Califórnia, no município lá, né? Não, um município grande, enfim. Mas basicamente era a montante do rio, então a cidade ficava na margem do rio, a montante do rio, geralmente a gente capta a água, abastece a cidade e lança o esgoto tratado a jusante, né? E ele começou a apresentar o sistema dele invertido. Ele lançava a montante do rio e captava a jusante. Então ele lançava o tratado, a montante, e captava a jusante. E todo mundo levantou a mão assim, né, para perguntar para ele, e os estudantes ali de doutorado, enfim, e perguntaram para ele, mas não está invertido isso? Não, né? Ele, não, mas foi irônico até, né? Não, porque no Brasil vocês não fazem assim? Não, a gente capta em cima e lança embaixo, porque se a gente sabe que a estação de tratamento pode ter falhas, enfim, então se pode contaminar uma população inteira, então a gente faz diferente. Ele, é diferente então de vocês? E a cidade que está embaixo? O seu jusante é montante de outra cidade, você só está empurrando o problema para baixo, né? E aquilo lá me deu um estalo, porque nesse momento a gente está fazendo todas as adequações aqui ambientais da usina Lins Batatais lá pelo escritório. E eu falei assim, poxa, mas dentro da indústria a gente pensa em fechar ciclos. A gente sempre pensa no reuso e fechar ciclos, né? Por que na gestão municipal a gente não pensa? E a gente está se enganando, porque a gente está jogando só o problema para baixo, né? Vai empurrando o problema para baixo. E aí ele apresentou com mais detalhe depois, eles tinham o tratamento do efluente sem terciário, né, para remoção de nutrientes, tinha terciário para remoção de patógenos, mas não para remoção de nutrientes. E eles abasteciam a parte do cinturão verde, lá que eles chamam de cinturão verde, mas acredito que não seja hortaliças, da cidade, e depois o residual que eles jogavam a montante, né? Então fechou uma economia circular lá, né? E eu estava em outro episódio que o pessoal falou assim, eu acho que foi dentro de um frigorífico, tá? E aí o pessoal estava falando assim, poxa, a legislação nos exige tanto remover nutriente para a gente jogar no rio, para 10 metros abaixo pegar essa água, fertilizar com adubo importado para lançar na agricultura. Isso não é muito lógico, né? Então, lógico que tem um problema de poluição difusa, né? Eu acredito muito que no setor sucroalcooleiro, por exemplo, a vinhaça vai como retorno de fertilizante, né? Então, eu acho que os órgãos ambientais ficam um pouco mais tranquilos, por exemplo, com o setor sucroalcooleiro, porque o pessoal da agronomia, o diretor da agrícola, ele vai filtrar ali, porque ele responde por produção. Então, se lançarem qualquer coisa na vinhaça que atrapalha a produção dele, ele vai estar muito esperto. Então, ele age como um fiscalizador interno. Então, lança óleos e graxas junto com a vinhaça. Se isso for para agrícola, a produção do cara cai, ele vai ter que enfrentar problemas lá na frente. Então, ele não deixa lançar qualquer porcaria, né? Mas, de forma geral, trabalhar com esses ciclos, né, com a economia circular, na minha opinião, envolve muito a parte de fiscalização, né? Então, para que os bons façam direito e os ruins não vendam a imagem que façam direito, eu acho que tem que ter uma organização do mercado, né? Bom, eu vou abrir aqui com o debate, então, com o nosso convidado Rogério, e a gente vai puxando aí a conversa entre o Jairo e o Luciano. Eu só vou ficar aqui de mediador hoje. O que eu falei, eu já tinha que falar, as perguntas eu faço daqui a pouquinho. Rogério, você que está lá comigo, com a Ana Maria, com a Érica lá de Lisboa também, o Ariel, que acabou não estando presente, mas também colabora bastante com a gente sempre está pesquisando lá como a gente pode ajudar o semiárido. No final das contas, esse é o nosso grande objetivo lá do Geru, né? E a gente discute, principalmente com o pessoal lá da Érica, né, sobre essa parte de problemas de saneamento e problemas de fertilidade do solo, né? O que você acredita aí que a gente possa envolver dentro dessa ideia aqui, né, que é trabalhada pela Solvi, lá na região estudada por nós? Bom, boa noite ao pessoal todo presente aqui na live. Eu queria primeiramente agradecer a Luciano e Jairo pela aula esclarecedora, bastante atual, eu fiquei impressionado com a potência da empresa, né? O nome me fugiu agora. Solvi. Organo Solvi.
E eu acredito que vocês já pensam na produção a nível nacional, quiçá até internacional, né? Porque o porte da empresa é de empresa grande. Mas durante a apresentação, eu me lembrei de uma definição que eu acho que é bem encaixa em tudo aí que vocês estão falando e que eu acho que eu escutei ela pela primeira vez lá pelos meados de 96 e ela ainda até hoje é muito atual. E veio de um colega de profissão meu, que é economista, mas que vocês conhecem ele, Almir Klink. Vocês lembram, Almir Klink, né, o navegador solitário que atravessou o Oceano Atlântico a remo. E aí, uma certa vez, ele foi perguntado o que ele, se durante as viagens dele, toda a informação que ele tinha presenciado sobre os oceanos, o que ele via em relação ao meio ambiente, né? O que ele achava em termos de meio ambiente e sustentabilidade. Isso era um conceito, ainda era muito rudimentar esse conceito, a gente já estava indo para Rio 92, imagina aí, 20 e tantos anos atrás, né? 28 anos atrás. E ele falou o seguinte, não, olha, o mundo é igual um barquinho no meio do oceano. Se você não planejar como fazer o descarte do lixo, o seu barco vai ficar totalmente inviável, porque vai acumular o lixo. Se você não pensar como utilizar aquele resíduo, você não vai conseguir grandes proezas como ele conseguiu. Então, ele, no meu entendimento, eu acho que é um grande ambientalista e que traz uma lição enorme, né? Que quando você lê os livros dele, você vê como ele pensou todo o processo de alimentação e descarte dos resíduos dentro das viagens dele, né? E aí, a gente, como o Ricardo aí pede para a gente pensar lá no semiárido, toda a nossa discussão aqui bateu de frente mesmo com a ideia de vocês, quer dizer, segundo nossa grande pesquisadora Érica, ela acredita que é exatamente o semiárido tem os problemas que tem devido ao mau uso do descarte dos sólidos, né? Dos resíduos. Não só sólidos, de todos os resíduos. E eu, eu sou paulista, vivi uma grande parte da minha vida em São Paulo. Quando cheguei no Nordeste era tudo novidade, eu fui aprendendo aos poucos. Hoje eu tenho uns 20 anos de Nordeste, aí já conheço um pouco. Mas, com certeza, você vê que essa questão ainda ela é muito incipiente aqui. E, como eu já tinha dito antes, eu deixo aberto ao grupo de estudos aqui para que vocês participem das nossas reuniões, façam suas contribuições. Eu gostei muito do trabalho de vocês, estão de parabéns. Eu não tenho uma pergunta, talvez, assim, para o momento, mas eu fiquei bastante curioso de conhecer a empresa de vocês. Parabéns. Bacana. Você está há 20 e poucos anos aí, né, na Bahia, no Nordeste, de forma geral, né, porque você já rodou bastante. Ele perdeu o sotaque santista, agora tem o sotaque baiano, né? Fala mais calmo. Às vezes eu estou muito agitado, eu falo, vou conversar um pouco com o Rogério, que ele vai deixar um pouco mais calmo. Mas, verdade. E você sabe que, vindo aqui até com algumas perguntas que a gente vai fazer daqui a pouquinho, com a fala do Rogério, e um pouco que o Jair falou, eu vi que vocês estão bem focados a resíduos orgânicos industriais como matéria-prima, né? Até a pergunta do Adil seria qual matéria-prima, vem de onde, mas foi antes do Jair explicar, depois ele acabou explicando. Tem algum impeditivo? Por que vocês não entram ainda dentro da área de saneamento fortemente, por exemplo, resíduo domiciliar orgânico e parte do esgoto, lodo? Quer falar, Jair? Ou falo eu?
Não, pode responder, Luciano. Nós temos projeto, Ricardo, temos projetos tanto na parte de tratamento de esgoto, já existem alguns modelos que são super eficientes, que trabalham muito bem. O Ministério da Agricultura recentemente reclassificou, né, esse fertilizante orgânico, né, Instrução Normativa 61, não é isso, Jair? Correto. Então, já existe a possibilidade disso. É a equação que a gente falou lá, né? Nós precisamos montar o plano de negócio, tem que ter volume, tem que viabilizar, tem que ter mercado. Então, você tem que trabalhar isso. Eu acho que o mercado ainda do fertilizante orgânico, estavam conversando um pouco antes de começar a live, né, com o Rogério, nós ainda temos um pessoal um pouco mais antigo e que perdeu, talvez, foi formado numa solução química, numa solução mineral química, e deixou-se de olhar um pouco para essa questão da vida do solo, né, que para mim hoje é o maior sequestrador de carbono. Os micro-organismos de solo seriam, vamos dizer, uma grande fonte de sequestro de carbono, e a gente tem um solo tropical que consome muito isso, precisa ser reposto para que isso possa contribuir. E RSU, o sólido urbano, depende muito de segregação na fonte, né, educação, segregação na fonte, um local adequado. O ideal seria começar em cidades pequenas, com projetos pilotos, e que isso fosse contribuindo. Então, fica também aí para a turma que tá na academia, eu acho que mudamos, né, tivemos eleições municipais, então tem projetos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está aí. Eu, por exemplo, sou um admirador e acho que caminhamos para os ecoparques, né, que seriam os modelos mais indicados, onde o orgânico eu coloco ele num processo de compostagem, os recicláveis eu também redireciono eles, e jogo para fora efetivamente o que seria, vamos dizer assim, um rejeito. E os que têm poder calorífico também posso gerar energia. Acho que com o Ricardo também comentei a questão dos biodigestores, que também pode ser uma fonte de geração de energia. Depois tem um subproduto, né, que também precisa passar por um processo de compostagem para terminar essa eliminação aí do resíduo ali, do biodigestor. Então, eu vejo dessa forma. Nós temos, o nosso objetivo é que a gente tem, o problema é o seguinte, eu não posso, eu teria que ter linhas separadas para poder fazer isso e controles diferenciados. E aí eu incorro num risco de estar operando no mesmo local coisas diferentes. Então, a gente tem projetos, tem coisas já com esgoto lá para o lado de São Paulo, já trabalhando, já desenvolvendo isso. RSU, a gente tem muita vontade de entrar nisso, mas depende de segregar, e aí tem que fazer pequenininho, ir mostrando, e conscientizando, tem um processo de educação ambiental. Eu acho que quando você entra com RSU, a gente não consegue fazer nem a reciclagem de maneira adequada por causa do problema de educação ambiental. Então, quiçá a gente separar vamos dizer, o seco do úmido, né? Então, ficam essas questões, né? E aí, local, a questão de odor, tem uma série de controles aí que a gente também precisa levar em consideração. Na minha opinião, acho que é um pouco de estruturação pública. Então, por exemplo, hoje a gente vive uma insustentabilidade de infraestrutura muito grande. Quem faz a gestão de água faz a gestão de esgoto, geralmente é assim, ok. Mas ele não faz a gestão de resíduo sólido. Eu sempre dou o exemplo de Bauru. Bauru tem o DAI, que é a água,
coleta de esgoto, tratado de esgoto não trata, que é uma grande vergonha nacional, né? E resíduo sólido é a Endurbe, que é uma empresa que cuida da rodoviária, né? Que cuida de área de engenharia de tráfego, por exemplo, né? E está cuidando de algo ambiental. Por quê? Porque hoje o problema de resíduo para as cidades é logístico, joga longe de uma forma mais inerte possível, né? Isso deveria ser o ideal. Então, hoje a gente está buscando um ideal aí de aterros sanitários, que, na minha opinião, é um caminho muito errado. É melhor do que o que tem hoje, concordo, mas é um desperdício muito grande de energia, você enterrar essa energia, por mais que você aproveite o biogás, em pequenos aterros você não vai aproveitar isso de forma eficiente, e você vai fazer com que só acumule lixo e perca uma área, né? Então não está num ciclo, não é uma economia circular. A gente já deveria estar falando em outros patamares, como incineração com reaproveitamento energético, como compostagem do lixo orgânico. O lixo orgânico, por exemplo, se fosse triturado e caminhado para o esgoto, com tratamento do esgoto e o lodo transformando em fertilizante, para vocês ia ser muito mais fácil, porque as coisas iam chegar mais prontas. O reciclável, por exemplo, a gente tem o recicláveis de forma geral em todos os municípios largados. Então, coloca uma cooperativa, mas a cooperativa ela não recebe da prefeitura por tonelada, como os grandes grupos aí de aterro muitas vezes recebem. Então, essa cooperativa também não consegue fazer, por exemplo, a lavagem, porque ela não tem dinheiro para infraestrutura, né? Então, a gente separa muitas vezes, chega lá e não aproveita boa parte, né? Envolve a educação, que você falou, né? Educação ambiental, a própria economia circular dos produtores de embalagem, né? Que você tem cada vez mais aí menos produto e mais embalagem, né? Então, isso é um problema sério que não tem uma regulamentação no Brasil, né, e uma fiscalização em cima disso. Até fiz uma analogia com o pessoal de Bauru essa semana, que o tablete de chocolate na minha época, eu sou chocolatra, né, era com 200 gramas. Aí eles foram deixando tão fininho para mascarar uma inflação, né, que aí ele começou a ficar quebradiço. Então agora eles dão aquela lambida, né, no chocolate, para poder atender mercado, né? Então, hoje tem 80 gramas um tablete de chocolate, né? Então, a gente precisa ter uma estruturação para uma cadeia toda mais sustentável, né? Então, hoje vocês conseguem, por exemplo, isso na indústria, porque a indústria muitas vezes é fiscalizada e aí chega de uma forma um pouco mais organizada para vocês, né? Eu acho que para envolver o saneamento e toda aquela parte de biogás que a gente conversou lá em uma conversa que eu tive com o Luciano, desde lá do fórum que a gente se encontrou, né, que o biogás tem uma importância para a mobilidade urbana no Brasil e no mundo aí muito grande, principalmente porque é um possível substituto para o diesel no transporte de cargas, né, nas próximas décadas. Então, quem vai alimentar o biogás é o saneamento, né, e vocês estão muito ligados a uma empresa de saneamento que produz produto à área agrícola. A Sabesp gera água e esgoto, mas aterro sanitário eles estão começando a falar agora, né? Eu acho que tem que estar tudo integrado, os ecoparques que você falou, né? Não precisa ser a mesma empresa, mas uma coletânea fechada e vocês opinarem, por exemplo, numa infraestrutura de uma instalação predial hidráulica, que, por exemplo, tem que ter um triturador, lançar isso no esgoto em vez de jogar no lixo orgânico, né? Porque aí você já coleta via úmida, que você já teria essa via úmida, é uma sobrecarga na estação, mas dimensiona tudo para isso, fica um pouco mais centralizado, né? Bom, vou fazer aqui as perguntas, começar do fim para o início aqui. O Vitor Fenâncio, nosso aluno da Ambiental, oi, pode falar, quem que falou? Eu queria só aproveitar dois ganchos, Ricardo. Você trouxe o tema fiscalização, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Agora, eu acho que os órgãos ambientais, os órgãos fiscalizadores, hoje, infelizmente, sofrem muito porque não tem braço. Então, eu acho que nós, como sociedade, como indivíduo, como sociedade, temos que nos organizar para que essa fiscalização venha da sociedade, porque isso ajuda muito. O órgão ambiental, não tendo o recurso, normalmente atende à denúncia. Ele não é proativo, ele é reativo. E, de fato, a gente vive uma situação que é real. Então, como fazer com que isso se movimente?
tem aí, né, tem essa turma toda da academia aí, tá mais do que preparada, e eu acho que tem que se organizar, e como também cidadão, tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que se movimentar. Esse é um ponto que eu acho que é muito importante, e aí entra naquela questão que eu trouxe de começa individualmente, o indivíduo. Qual é a minha consciência e como eu me comporto diante de cada uma das situações. Tá? E um outro tema que é muito importante, que saiu num bate-papo, numa reunião que nós tivemos aí com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado e com o CETESB, é o grande problema do lançamento de fármacos, né? Como isso também vem afetando e como gerenciar isso. Existe um grupo de discussão e tal, porque isso também é educação ambiental, é você saber segregar, saber separar, porque isso depois gera um desequilíbrio, isso também em função da pandemia, pode também provocar algumas coisas, algumas reações aí no ambiente, vamos dizer, de saúde pública, também bastante graves. Na área de pneu, por exemplo, a gente tem logística reversa muito bem implementada, lâmpadas também. Agora, na área de fármacos, né, são pouquíssimas, acho que eu vi umas 2 na minha vida, que tinham um aparelho lá para recolha e que passava, inclusive, código de barra, lançando quem que está devolvendo, o que está devolvendo, né? Então, eu acho que, ainda mais a indústria farmacêutica sendo uma indústria muito grande, que eu acho que isso daqui está até outra live com o pessoal da farmácia, aqui do curso de farmácia. A farmacêutica sendo uma indústria tão importante no mundo, acho que é uma das maiores, junto com a indústria bélica, eu acho que ela tem que se envolver mais com essas questões de logística reversa, assim, porque tem diversos estudos, inclusive de mudança de comportamento de espécies aquáticas em rios urbanos, né, dentro da linha de vocês em relação a possíveis ocorrências, né, então realmente é algo que tem que acender o alerta, né. O Vitor Fenâncio, aluno aqui da Ambiental, ele fez a seguinte pergunta: em relação aos resíduos utilizados, pode dar uma ideia da relação de quantidade utilizada como matéria-prima e em relação ao que vocês conseguem produzir? Qual é a percentual em massa, pelo que eu entendi, assim, do que vocês conseguem transformar em fertilizante? Existe aí uma redução, quando você faz compostagem, em torno de 40%, tá, do volume, né? Isso é importante, muitas vezes, até na questão de aterro sanitário, né? Nem que você faça a compostagem para melhorar, né, otimizar o aproveitamento de aterro sanitário, isso é interessante. Sim. Mas o aterro você nunca vai zerar, né? Mas é importante que você otimize isso, né? Isso, eu entro aí com 100 toneladas, por exemplo, de resíduos, vai me sair em torno de 60 toneladas de fertilizante. O que é uma boa eficiência. Por transformações no carbono, redução de umidade, uma série de coisas. Legal, bacana. Então tá respondido, Vitor. Boa pergunta. O Guilherme perguntou aqui: processo de fertilizantes, existe descarte de matéria-prima ou acabada? Nessas fábricas, a necessidade de realizar ETA ou lavadores de gases? Então, pelo que eu entendi aqui, ele quer saber se vocês têm tratamento de efluente em possíveis chorumes, né? Se vocês têm um consumo de água para compostagem, né? O Guilherme é da Civil. E se vocês têm algum tratamento de gases nos gases que são gerados, né? Guilherme, só adiantando, é a compostagem, tá? Então, a compostagem é um processo bem bacana, acho que acho que vou até deixar o Jário aqui explicar, né? Mas ele é um pouco diferente aí de um processo industrial dentro de outras linhas de produção. Fica à vontade, Jairo, para comentar sobre isso. Jairo? O nosso processo de compostagem, né, a gente segue... Opa! Não, pode falar. Tá ligado. Tá. No nosso processo de compostagem, a gente segue toda a instalação, em toda a área de compostagem, tem canais de drenagem, né, para eventuais geração de churume e recolhimento de uma lagoa de recolhimento. Tá? O que acontece é o seguinte: quando a compostagem ela é um processo aeróbico, quando ela é bem conduzida adequadamente, ela não gera churume. Tá? No nosso caso, ela não gera churume. Né? A gente tem todo esse processo de
de canaleta e tudo mais, né, por uma questão de segurança. Então, a gente não gera churume. Como eu recebo resíduos de vários tipos de resíduos, então eu faço a umectação dos processos das leiras com próprios resíduos. Então, por exemplo, eu recebo leite, descarte de leite, que é um resíduo bem líquido, né? O sangue bovino, também que é um resíduo bem líquido, e a gente faz, então, a blendagem desse material, para estar obtendo, no início da compostagem, uma umidade ideal, né, para poder estar iniciando esse processo. Então, a gente não tem essa necessidade. Com relação a gases, quer dizer, eu só vou ter geração de gases, aí, lavador de gases, a gente tem um lavador de gases no processo de granulação, né? Então, a gente tem, tanto na parte de um sistema de desporamento com filtro de manga, né, na parte de mistura e granulação, e tem um lavador de gases também no processo de granulação. Tá? Esse material eu posso ainda reutilizar ele dentro de um processo aí de compostagem, né? Então, o processo completo nosso, envolvendo compostagem, granulação e mistura, não gera nenhum tipo de resíduo. Legal, bacana. Acho que está bem explicado. A CETESB faz essas exigências, né, por questões de possibilidade de variação. Era até uma pergunta que eu ia fazer quando você tinha falado de leite mesmo, porque vocês recebem bastante resíduo líquido, né, e não deve ser fácil trabalhar mesmo, porque a composteira você tem que dosar nutriente, você tem que dosar a matéria orgânica, na verdade, você tem que dosar o teor de umidade, controle de temperatura, e aí você colocar só resíduo líquido lá, vira uma geleia. A gente tem 3 matrizes diferentes de estruturantes, né? Trabalho com bagaço de cana, com torta de filtro também, com podas de árvore, com casca triturada de eucalipto, né? E cada tipo de material nosso tem umidades diferentes também, né? Tem materiais mais secos, tem materiais mais úmidos, então a gente faz toda essa blendagem. Deixa eu até fazer uma observação, Ricardo. Quando você falou, a nossa área hoje é toda impermeabilizada, mas a maior parte das empresas de compostagem não trabalham com área impermeabilizada, eles trabalham com área compactada, tá? Argila compactada. Então, essa é a realidade, né, maior parte da empresa. Então, como a gente trabalha com resíduo industrial, né, com uma caracterização de resíduo industrial, a CETESB, no caso, exigiu uma impermeabilização. Lá foi feita, além da impermeabilização, foi feita também compactação de solo. Que aumenta muito o custo, né? Nas usinas sucroalcooleiras, elas já vêm há alguns anos, né, solicitando tanto que o pátio de bagaço quanto de compostagem seja impermeabilizado. Isso é um problema sério, é um desafio grande para a engenharia, porque, por exemplo, o pátio de bagaço, a carga é muito alta, né? É uma montanha de bagaço, então a carga é muito alta e tem trabalho intenso de maquinário em cima, né? E, além do custo. E ele acaba funcionando como uma grande esponja também quando chove, né? Então, eu vou nas usinas sucroalcooleiras, você não vê uma grande quantidade de chorume saindo ali, ele absorve muito, dependendo de como é gerido também, né? Em composteira, a gente tem trabalhado com tratamento de estabilização, acho que a professora Ana Maria não está aqui, mas é até uma pesquisa que a gente está junto com a AES também, Tietê em parques solares, com a mesma ideia, tá? Mas são estabilizadores de solo a partir de resinas naturais, né? Então, você tem aglomerantes naturais que você trata a superfície do solo, diminui a permeabilidade. No caso da S, a gente está querendo chegar a um ponto ótimo aí de manutenção até da permeabilidade, mais com aglomeração. No caso de compostagem, a gente tenta impermeabilizar, né? E um custo bem baixo a CETESB aceitou, né, em usinas, mas o caso de vocês é industrial, né, então vocês recebem, podem ter outros contaminantes, então a CETESB faz uma exigência um pouquinho maior, né? Coberto, tudo, né. Bom, o Adilson perguntou sobre a matéria-prima, eu acho que foi respondido, né, quando você falou aí. O Zé Gustavo também é aluno da nossa engenharia ambiental aqui, praticamente formando aí, já está na reta final. Os produtores rurais aceitaram bem os produtos orgânicos, por ser uma prática relativamente recente, comparado com os adubos convencionais. Vocês enfrentaram ou enfrentam uma barreira
para aplicar o fertilizante na competição aí com os químicos? Substitui o fertilizante químico, né, o mineral. Tá? Ele simplesmente, ele propicia um melhor aproveitamento do mineral. O que a gente recomenda é que se faça a utilização do orgânico, utilizando mais o condicionamento do solo, né, melhoria das capacidades físicas, que é o grande... Você, como bônus, você ainda leva nutrientes minerais. Né? No nosso caso, o nosso fertilizante orgânico tem uma composição de 1% de nitrogênio, 2 a 3 de fósforo, em torno de 1% de potássio. Né? Então, em termos nutricionais, não se compara com um fertilizante mineral. O ureia tem 46% de nitrogênio. Né? Então, assim, o orgânico não substitui, ele complementa, né? Os dois se complementam. E ele propicia que aquele fertilizante mineral seja melhor aproveitado. Então, com isso você consegue reduzir aí até 30%, 40%, né, do uso do fertilizante mineral. Porque o fertilizante mineral, ele se perde muito. Então, nitrogênio e potássio, eles são facilmente, esses fertilizantes minerais solúveis em água, são facilmente lixiviáveis no perfil do solo. Né? Então, se você não tiver uma estrutura, uma capacidade de troca de cátions que segure e retenha esses nutrientes no solo, eles vão ser lavados. O fósforo, por sua vez, ele se fixa na argila do solo. Ele se torna insolúvel, né, indisponível para a planta. Então, quando você coloca matéria orgânica no solo, você melhora o aproveitamento desse fertilizante, porque não perde nitrogênio, não perde potássio, e o fósforo se fixa na matéria orgânica em vez de fixar na argila. Então, eles ficam muito mais disponíveis para aproveitamento pela planta. Sim. Não, bacana. E outra, o seu cliente, ele pode usar isso como marketing ambiental, agregando valor ao produto dele, né? Então, isso aí eu acredito que seja uma grande benefício. Hoje tem esse marketing, né? Lá atrás não tinha. Então, produtos orgânicos não tinham um valor diferenciado em mercado. Hoje tem, né? Eu acho que eu interrompi o Luciano ou o Jairo. Não, só completando, eu acho que tem um caminho grande aí a ser percorrido, né? Essas qualidades, essas propriedades do fertilizante orgânico, elas, vamos dizer, academicamente já são evidenciadas, já são validadas, mas ainda tem muito campo a ser desenvolvido aí, principalmente com os agricultores mais tradicionais, né? As usinas hoje, primeiro que elas foram preconizadoras, né? Por utilizar parte dos seus resíduos também orgânicos no plantio. E os programas do governo, RenovaBio, né, todos esses programas acabam sendo o crédito de carbono. Então, essas grandes indústrias aí sucroalcooleiras já estão bem mais pavimentadas. Vamos dizer, no campo dos agricultores, eu acho que ainda tem muita coisa para ser percebida e desenvolvida. Essa questão da microbiologia de solo, né, os micro-organismos que ajudam a combater doenças, ajudam a combater pragas, né, é similar, a planta é similar a gente, uma planta bem saudável, com uma oferta, uma pessoa saudável, com oferta de alimento de qualidade, ela tem uma resistência maior a doenças, a ser acometida de qualquer coisa, e isso é a mesma coisa com a planta, que é um ser vivo. Né, e essa microbiologia propicia isso, mas existe sim, nós tivemos aí no começo do ano, esse ano foi um ano atípico, mas nós tínhamos um programa de treinamento, de qualificação e de orientação e divulgação desse modelo junto à Secretaria de Agricultura das regionais aqui, porque o que a gente percebe é que os técnicos, eu mesmo tive conversa com técnicos que me disseram, faz 20 anos que eu sou formado e eu nunca tinha me atentado a isso e percebido a importância disso para a agricultura, né, e o quão a gente pode potencializar e deixar mais eficiente
Então, eu acho que tem bastante coisa. Dentro daquela pergunta se o agricultor, eu acho que nós temos que quebrar algumas barreiras aí. Em alguns lugares estão indo muito bem. O Jairo é um excelente professor, então, devagarzinho a gente vai pegando aí. Bacana. O Yuri também. Pode falar, Rogério. Tá, eu vou tentar regionalizar a ideia de vocês aqui para o Nordeste, tá? A gente tem aqui uma planta de produção muito centrada na pequena propriedade rural. Você tem grandes latifúndios, a grande maioria semi-utilizados, e a maioria da população nas pequenas propriedades rurais. Se você pegar um mapa do Nordeste, ele é extremamente agrário. As indústrias são poucas. Nesse caso típico do semiárido, os custos adicionais da logística, eles poderiam chegar ao ponto de inviabilizar uma indústria como a de vocês aqui? Não sei se eu fui claro. Foi. Eu acho que essa é uma equação que, de uma maneira geral, quando você tem uma fonte, quando você tem uma fonte geradora próxima, dentro de um raio, facilita muito, né? Um grande gerador desse resíduo orgânico, isso facilita muito. E aí, é claro que depende da cultura, depende do que vai se desenvolver, depende da política, né? Porque se você pensar, outro dia nós fizemos uma conta dentro de um protocolo de aplicação do fertilizante orgânico numa área irrigada, e o protocolo ia gerar uma economia de 10% do volume de água que ele estava usando só pela capacidade de retenção de água que o produto ia propiciar. Então, ele, ao invés de fazer 10 dias de irrigação, ele podia fazer 9 dias de irrigação, que aquele material ia ficar disponível para a planta. Isso pode aumentar, pode diminuir em função de protocolos que você vai fazer. Se você pensar que você tem um problema de chuva, que você tem um problema de estresse hídrico, e quer melhorar isso e potencializar isso, eu acho que há que se pensar. Eu não tenho uma resposta exata, mas se estiver próximo, eu acho que tem viabilidade, porque se esse resíduo, por exemplo, se esse resíduo for destinado a um aterro, e ao invés de você usar isso para aterro, se você estiver próximo de um grande centro que tenha condição de fazer uma compostagem de um RSU, de um sólido urbano, e esse sólido urbano, com todas as prerrogativas de controle, de segurança, né, sejam elas de saúde, sejam elas de ambientais, você traz ele efetivamente para beneficiar esses produtores locais. Eu acho que são casos aí, eu tenho um tratamento de esgoto numa grande cidade, eu tenho que dispor esse lodo. Se eu tratar ele, levar ele para lá, aí é claro que uma política pública pode também contribuir para isso. Eu posso ter um incentivo fiscal para poder levar. Aí é uma questão de estar discutindo, eu acho que são fóruns aí, são ideias a serem pensadas e a serem desenvolvidas, mas acho que, e o pequeno produtor, esse é um outro ponto que eu insisto lá, nós temos que ser cada vez mais eficientes no processo, a ponto de que a gente consiga produzir mais, melhor e mais barato, para poder ir olhando também para onde está o nosso objetivo, né? Claro, nós temos um volume grande, mas nós temos que facilitar e, de certa forma, apoiar uma agricultura familiar, um pessoal menor que tem, vamos dizer assim, menos capacidade, talvez, financeira e técnica. Então, ali no entorno, a gente tem procurado contribuir, de certa forma, nesse sentido também, que eu acho que tem um papel social aí dentro daquela questão de sustentabilidade, né? Tem um papel econômico, que você ajuda, né? Tem um papel social e tem um papel ambiental de que ele também não use,
Porque ele pode pegar um esterco, sei lá, um esterco de galinha cru e colocar numa olerícola, né, numa verdura, num hortifruti. E isso pode levar algum contaminante ali. Então, a gente tem que estar atento para isso. É claro que muitas vezes acontece, né? Mas são em pequenas escalas e tudo mais, mas é um ponto que a gente não pode deixar de olhar, de orientar, de cuidar e de proporcionar talvez um produto com mais qualidade, mais acessível para ele, né? Para que a gente também tome conta da sociedade como um todo. Você sabe, Rogério, que até pensando aqui, né, em todas as discussões que a gente teve lá pelo Geru, eu acho que aí no semiárido seria um ótimo exemplo para as políticas públicas incentivarem até a infraestrutura predial ser diferente, para favorecer uma empresa do tipo da Organosolvi, que vai fazer o matéria-prima que vai ajudar a fertilizar novamente o solo. Então, eu acho que seria um grande exemplo em organização e planejamento do espaço, né? Que é a nossa grande ideia. Até a gente estava conversando, né, ontem também na live, o pessoal de Botucatu, que me puxava a orelha, né, tudo agrônomo, eu era civil, e o pessoal falava assim, poxa, mas vocês estão construindo loteamentos na terra roxa de Ribeirão Preto e querendo plantar cana na areia da região de Lins, Araçatuba. Talvez a gente esteja muito focado em só desenvolvimento agrícola lá no semiárido, e talvez o balanço entre urbanização e agrícola seja um balanço que proporcione a geração da matéria-prima para o fertilizante, né? E aí resolvendo a parte hídrica, a Petrolina é um baita exemplo aí de como resolveu a parte hídrica, né? Las Vegas, é o que eu sempre falo nas reuniões do Geru, Las Vegas está no meio do deserto, é uma das cidades mais ricas do mundo, né? Não é numa região semiárida, está no deserto, né? Então, soluções tem, e eu acho que vai muito dentro dessa linha, né, Rogério? Com certeza. Eu fiz a pergunta mesmo por curiosidade, já vislumbrando, né, as coisas assim. Mas tem coisas, às vezes, que a gente escuta, né, mas é uma realidade que está um pouco fora do nível econômico-social da região mesmo aqui, né? Para você ter ideia, aqui acho que 80%, 85% do esgoto é fossa. Ele não tem nenhum tratamento, ele vai totalmente por... Mas, enfim, né, eu não sei descrever quais foram os motivos que levaram à situação de desenvolvimento tão desvinculada da sustentabilidade, né? E, sei lá, eu espero que um dia mude, né? Porque é uma região que não chove. É bem atípica, né? Se você a Califórnia não chove e tudo dá certo, né? E tudo dá certo, veja você. O pessoal da Califórnia e Texas, de vez em quando, aparece por aqui nas universidades para dar umas palestras e tal, né, para trazer essa tecnologia. O biogás também já foi bastante difundido por aqui, mas não emplaca, né? Não sei dizer por quê. Você sabe que até o Yuri fez uma pergunta aqui, o Yuri é aluno também dos últimos anos aí da Civil, praticamente com o pé já como engenheiro. Ele colocou aqui, seria possível as residências terem um biodigestor antes do descarte da rede coletora? Isso ajudaria no tratamento? Então, Yuri, como engenheiro sanitarista, eu vou te responder. Quando você faz isso, geralmente você faz porque o empreendimento tem terrenos grandes, são chácaras, né? Mas quando é um loteamento urbano, com terrenos pequenos, é mais fácil você gerir um problema do que 400 problemas. Então, a manutenção não existe, por mais que a gente tenha ETs compactas como da Tiver, que é de ex-aluno nosso aqui de Marília, a Tigre mesmo, que o Fernando, ex-aluno nosso, apresentou lá a solução individual deles, né, Unifam, se eu não me engano, que chama, é a unidade familiar de tratamento aeróbio, bem interessante o sistema deles, mas não é uma coisa assim que você não vai ter dor de cabeça dentro de manutenção da casa. Eu mesmo, por exemplo, como engenheiro sanitarista, literalmente engenheiro de merda, que eu brinco, né, um doutorado na área de saneamento, se eu fosse construir uma casa num condomínio que não tivesse
estação não tivesse rede coletora, eu tivesse que fazer um biodigestor, um alagado construído, eu pensaria 2 vezes, porque é algo a mais que eu tenho que gerir, né? Então, eu acho que a gestão dentro de uma empresa especializada de saneamento, com toda a equipe técnica, é mais fácil centralizar. E também para recolher todos esses resíduos é muito mais fácil pegar de um ponto. Agora, quando você tem, por exemplo, aqui na beira do Tietê, a gente tem diversos condomínios de chácara, enfim, aí sim, os ranchos são grandes, né? Então a rede coletora fica cara para poucos lotes, então aí começa a viabilizar. Bauru hoje tem boa parte do lençol freático na região do centro contaminada com nitrato por conta das fossas sépticas antigas. Então é um problema sério, né? Vocês gostariam também de complementar essa pergunta? Alguém queria falar alguma coisa? Só que o nitrato é para a área agrícola, viu? A gente está gerindo mal o resíduo. A engenharia ambiental sanitária encara nutrientes como poluentes. Quando eu entrei lá em Botucatu, o pessoal falava assim, mas por que vocês falam nutriente poluente? Porque eu falava em alagados construídos, tratamento, né? Mas por que vocês falam nutriente poluente? Nutriente não é poluente, nutriente é uma maravilha. A gestão não está se encontrando, não tá. É aquela típica coisa, a gente está construindo loteamento em terra roxa e plantando na areia, né? A gente está gastando uma fortuna em remover nutrientes em sistemas terciários de sistemas de tratamento orgânico para importar fertilizante. Mas e o risco da poluição? O risco a gente gere, tem que gerir com fiscalização, seja ela coletiva ou pelo poder público, né? Multas que realmente sejam pagas do ponto de vista ambiental, que não tem o teto, né, como tem no Brasil, e que a gente tenha seriedade. Eu falo assim, o Brasil tem tudo para ser referência no mundo em sustentabilidade do uso de recursos naturais, porque a gente detém os maiores recursos naturais do mundo. Então, a gente tem potencial para ser exemplo em projetos sustentáveis, né? Está faltando a gente implementar isso em muita ação do poder público, seja em qual esfera de criar estruturas para isso, né? Bacana. Bom, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Eu vou passar aqui o link para a gente também não estender, não ficar uma live longa. Lembrando que essa live vai estar disponível aqui no YouTube. Deixa eu colocar aqui para a galera o link do formulário para validar a presença de vocês para as atividades complementares. Eu gostaria de agradecer aqui todos os presentes, vou abrir aqui para vocês fazerem os encerramentos, mas antes de vocês fazerem os encerramentos, gostaria mesmo do coração agradecer vocês estarem dispostos às 7 horas da noite, a hora que encerrou o expediente lá na OrganoSolve, a hora que encerrou o expediente na UNEB, né, Rogério? De estar aqui com a gente firme e forte. Vamos ver se a gente organiza mais eventos dessa natureza aqui. Tranquilo? Luciano, fica à vontade de fazer o seu encerramento, depois o Jair, depois o Rogério. Bom, queria agradecer, eu acho que estamos à disposição também, Ricardo, tá? Se você depois quiser formar grupos aí para poder fazer uma visita em loco, eu acho que é muito bacana, né? Nós podemos falar também, numa outra ocasião, de um portfólio muito maior, tá? A PNRS comemora 10 anos esse ano, então eu acho que também é um tema bastante bacana aí para ser tratado. A questão de água também, o novo Código Florestal também é um tema que a gente aprecia aí, pode também estar, de certa forma, contribuindo, né? E eu queria só fazer uma leitura aqui de um texto aqui para uma reflexão, né? Então, aqui, lá vai. Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem a sociedade. O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana, mas deve prestar atenção também ao mundo natural e ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos, em um sistema ordenado. Tá? Eu acho que esse é depois eu posso até
te mandar, Ricardo, porque eu acho que é um tema, uma reflexão, é isso. O que cada um de nós está fazendo e pode fazer para melhorar. Eu sempre faço um meia-culpa, todo dia eu faço um meia-culpa, mas são pequenas coisas. Eu falo para vocês que na empresa hoje, todo o resíduo orgânico gerado do refeitório, ele vai para a compostagem. Então, hoje não se manda nada, todo o reciclável da unidade é segregado e é destinado. Hoje vai para descarte somente o resíduo que não pode ser utilizado. Isso vira cultura, isso você consegue ir implantando. Então, dentro de casa, eu separo o orgânico do reciclável. Se aqui ou lá o reciclável não está sendo adequado, a gente tem que cobrar do poder público para que faça isso de maneira adequada. Então, é pontual. E pensar também no consumo, gente. Eu acho que olhar para o consumo, como eu estou consumindo, né? E olhando essa cadeia. Eu acho que a gente consegue trabalhar isso de maneira muito positiva, olhando para isso. Há pouco tempo atrás, hoje estão voltando vamos dizer, os retornáveis, né? Então, é isso, não tem jeito, tudo é finito, e tudo está interligado, amarrando com o que a gente falou. Se eu castigo daqui, a natureza nos ensina, a natureza é muito sábia, nós temos que começar a aprender mais com ela, para poder fazer a gestão. E é isso, muito obrigado, um prazer enorme estar com vocês. Rogério, eu gostei muito, eu acho que temos muito para falar também, o Ricardo já tem aí todos os contatos, eu fico bastante contente aí de poder, de certa forma, estar participando e aprendendo bastante aí também com essas colocações aí, essas perguntas aí bastante bacanas. Bacana, vamos marcar sim, acabando todas essas restrições pandêmicas, chegando vacina, a gente vai marcar sim, os alunos sempre querem visitar e vocês estão aqui muito próximos da gente, né? Então dá para a gente marcar uma visita sim. E certamente irei agendar aí assim que for possível. Muito obrigado aí pela colaboração. Jairo? O microfone está... Isso, abriu. Estava desabilitado aqui. Eu agradeço também a oportunidade e parabéns por esse webinar aí que você está organizando. Acho importante esse contato dos estudantes com profissionais do mercado, né, para ter esse conhecimento, para a gente possa também fazer essa difusão de conhecimento, aí, de tecnologia. Eu acho que o Brasil é um país que está em processo de amadurecimento ainda nas questões ambientais, né? Isso passa muito pela questão de formação, de educação, né? Falta de investimento em educação, isso está fazendo, e passa muito também pelo regulatório, quer dizer, é preciso que haja leis, que haja regulamento, essa própria questão aí dessa reciclagem, da questão aí da utilização aí de fertilizante orgânico e tal. A gente tinha uma instrução normativa que era de 2006, né? Então, agora ela foi atualizada em 2020, quer dizer, passaram-se 14 anos para a atualização de uma instrução normativa, que é um dos entraves para uma melhor difusão aí desse uso de fertilizante orgânico no país. Então, isso aí passa pelo regulatório, o regulatório também passa pela democracia aí, né, que o povo mais educado vai votar em parlamentares mais competentes também, né, e é isso aí, eu acho que é um processo de amadurecimento que nós estamos atravessando e a gente chega lá. Né? Sim, com certeza, a sociedade, a gente pensava no produto, depois só pensava no cliente, e hoje pensa na sociedade e no meio ambiente, né. Rogério, fica à vontade também para fazer o seu encerramento. Bom, encerramento não, eu aqui fui que nem um aluno, eu só estou aprendendo. Cobras aqui são vocês. Adorei toda essa conversa, foi produtiva, uma coisa que, com certeza, eu acredito que todos nós que participamos aqui da live vamos aproveitar, talvez não como uma empresa, mas individualmente na nossa casa, vamos amadurecer cada vez mais a importância de cuidar bem da gente, né, que é
cuidar do meio ambiente, a gente está cuidando da gente. Essa pandemia já é uma amostra do que pode vir a ser a degradação ambiental, né? Nós vamos chegando à irreversibilidade dos fatores de produção, né? Sim. E adorei saber que tem pessoas como o Luciano e como o Jairo, o Ricardo também, não vou deixar de fora, agradecer pelo convite. Me convide sempre quando a coisa for boa assim, pode me convidar, eu vou estar sempre aberto para vocês aí. Foi um prazer enorme. Eu só tenho a desejar sucesso para vocês nessa jornada aí, e vamos fazer algum estudo, alguma parceria, vamos viabilizar o negócio de vocês para cá, para o semiárido também, que eu acredito que tem um potencial muito grande. Mas, como eu disse, a gente precisa estudar, não dá para, de antemão, falar muita coisa, não. Mas, novamente, parabenizar vocês, agradecer o convite e desejar uma boa noite aí para todo o pessoal. Maravilha. Pô, pessoal, agora estou lendo as perguntas aqui do pessoal, tudo por telepatia. Estão falando assim, pô, o Luciano Jairo convidou a gente para ir lá conhecer a empresa. O Rogério, que está lá na Bahia, naquele monumento natural que é a Bahia, não convida a gente para passar um tempo lá, vai em Feira de Santana, depois fica um pouquinho em Salvador. Não vai convidar a gente, pô? Não, convido sim, mas o bom aqui é ir para a Chapada dos Guimarães, conhecer a fonte. Tem um determinado período do ano que ela fica num azul exuberante, é uma coisa muito linda. Um passeio que eu indico vocês aí que gostam da natureza. Vamos ver se com o pessoal da Ambiental a gente marca também até o final do curso, o pessoal que está no terceiro ano aí, tá para encarar aí até o final do curso. Minha filha ainda está no 2º grau, mas vai para Porto Seguro, A Bahia é uma maravilha. Eu não posso ir para a Praia do Forte de novo, que eu não volto mais. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pela participação dos alunos que estiveram aqui ao vivo com a gente, da UNEB, da Unesp, da Unilins. Obrigado também ao pessoal que vai assistir aqui no YouTube, que esse vídeo vai ficar imortalizado no YouTube, né? Vai subir, vai ficar lá como marco. Então, obrigado a você que está assistindo também no YouTube, nem que seja algumas semanas depois, alguns meses, alguns anos, deixa o comentário aí para a gente saber quando que vocês estão assistindo, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos, lembrando que aos alunos que participaram ao vivo, nós temos aqui as atividades complementares do curso da Engenharia Civil e Ambiental da Unilins, beleza? E deixem sugestões aí para as nossas próximas lives da Unilins. Um abraço, pessoal. Até mais. Vou encerrar aqui a gravação.